Na verdade, o agradecimento é todo meu, né? Uma enorme alegria estar aqui nessa manhã de sábado. Confesso a vocês que ontem à noite eu estava realmente revisando uma apresentação, porque apesar de ser um tema que a gente trabalha há mais ou menos mais de 2 décadas, em uma dedicação diuturna, né? Uma dedicação contínua, sempre existe assim, a escolha do que a gente quer falar, né? Então, evidentemente que espero, né, que essa manhã seja proveitosa. Eu estava explicando para a professora Manolita, né, que eu vou tentar fazer uma exposição mais breve, para que em seguida a gente possa bater um papo. Vocês possam fazer perguntas, tirar suas dúvidas, seja da apresentação, seja, vamos dizer assim, de algum assunto que, na verdade, chama a sua atenção e que você gostaria de colocar, né, para que a gente possa dialogar, né? Então, muito obrigado, fico muito feliz de reencontrar amigos e amigas aqui, assim como novas pessoas, né, que estão aqui presentes. Na verdade, esse é o nosso estímulo enquanto professor e pesquisador, né, na área de administração. Eu vou, então, agora compartilhar com vocês a minha apresentação. Bom, acho que vocês devem estar vendo aqui o slide. Sim. Bom, então, o tema, né, vamos desenvolver, né, e dialogar sobre os casos de ensino, né, e eu quero também dizer que eu optei pela expressão casos de ensino. Alguns usam cases, outros usam casos para ensino, alguns usam estudos de caso, mas existe pela ANPAD, né, um direcionamento que casos de ensino seria uma expressão adequada, assim como casos para ensino, né? Por quê? Para não haver aquela confusão clássica com estudo de caso, tá? Mas aí eu tenho até um slide que faz essa comparação, justamente para não haver vamos dizer, essa confusão. Por que que esse tema, né, eu gostaria de falar para vocês, por que que ele é importante, né? Na verdade, né, o tema caso de ensino, ele tem vertentes, né, seja ele da metodologia, como metodologia de ensino, existe como assim, uma forma de agir, né, junto aos alunos, junto aos estudantes, existe uma forma também de entender que os casos é uma forma de diálogo, né, expandindo o espaço da sala de aula, né, e trazer a prática em diálogo constante com a teoria, enfim. Então, em conversa com a professora Manolita, eu percebi que esse poderia ser uma contribuição da minha parte para que a gente possa trazer, seja para quem é professor, para quem está se formando, algo que acredito realmente vá contribuir aí na trajetória. Bom, uma breve apresentação, né? Eu atuo com casos desde 2001. Fui convidado, né, para vocês entenderem, na minha época universitária, eu fui presidente, né? Eu acabei por criar uma empresa júnior na Fundação Getúlio Vargas, onde me graduei. E essa experiência, né, de criação empreendedora e também, né, posterior atuação como trainee no mercado, criando, né, organizações, prestando consultorias e atividades, né, no mercado, quer dizer, então toda essa experiência prévia, né, em conjunto com uma formação no estrito sensu, no momento em que eu ingressei na carreira docente, isso acabou por contar muito, né, e eu queria, né, a fala que eu tive, né, com o coordenador da época, né, então há mais de 20 anos atrás, foi o seguinte: olha, você tem uma experiência prática que nos interessa muito, né? A gente sabe que você está terminando o mestrado, mas o que nós precisamos de você é da tua experiência de gestão, né? A gente sabe que você é bem provável que você consiga integrar os conhecimentos administrativos. Por quê? Porque os nossos estudantes, eles sabem fazer cálculo em finanças, sabem fazer uma proposta em marketing, sabem pensar em RH, mas na hora que tudo isso está junto, as pessoas ficam confusas e não conseguem dar conta, né, desse assunto. Então, nós esperamos que você consiga nos auxiliar nesse sentido, né? Então, a decisão naquele momento foi introduzir, né,
né, uma matéria específica utilizando apenas essa metodologia. Na verdade, isso gerou, na época, um debate muito intenso, porque alguns colegas, com muita razão, queriam que os casos pudessem estar disseminados, cada qual em suas, né, unidades curriculares, mas, na verdade, a escola também entendeu que essa seria uma estratégia segura, né, de introdução dessa metodologia de uma forma mais plena e mais simples de ser acompanhado, não impedindo, né, muito pelo contrário, incentivando que os demais colegas pudessem fazê-lo, cada qual na sua área. Bom, essa experiência foi uma experiência incrível. Na verdade, falando em português claro, a minha ideia aqui também é ser muito transparente, até para que aqueles que estão se formando possam perguntar e questionar, né? O convite a que eu pudesse ingressar foi numa quarta-feira e eu deveria entrar em sala de aula num sábado, né? E qual não foi minha surpresa, né? Então, nesses poucos dias, eu fui convidado a dar essa matéria de casos e eu tive que, entre quarta e sábado, preparar, né? E foi uma correria gigantesca, né, de levantar a literatura, estudar, se preparar, enfim. Só que quando eu fui para a sala de aula, num sábado como esse, né, um sábado de manhã, eu pensei que era uma turma de 40, 30, mas era uma turma de 100 alunos, né? E aí realmente foi um grande desafio, mas foi uma trajetória incrível, de 15 anos, né, seguidos usando os casos, né, durante esse período de 15 anos. Atualmente, né, eu sou editor científico da RAEP, da Revista Administração, Ensino e Pesquisa, e vice-presidente da Angrade. Também atuo como docente na graduação, né, e no programa de pós-graduação PPGA da FEI, Centro Universitário FEI, tá? Bom, e também, diante da breve apresentação, eu queria compartilhar com vocês que nos últimos 3 anos, né, esse ano, tá? Inclusive, nós temos aqui a presença do Ed Carlos, né, que liderou aí uma equipe de doutorandos lá na FEI, nós estamos entregando o caso Match Matters, que é uma plataforma de matchmaking, e que, na verdade, participando de um evento, né, com a gestora, uma intraempreendedora da Deloitte, me chamou super atenção, né, a diferença e tal, e as decisões que foram muito difíceis, né, dessa jovem intraempreendedora, e resolvemos por escrever, né, um caso de ensino da Match Matters. E esse caso brevemente será lançado a público, né, mas ele já está pronto, está numa revisão final para lançamento público. No final de 2021, né, então, há 6 meses atrás, nós concluímos o caso do Banco Pérola. O Banco Pérola é um banco em Sorocaba, crédito para empreendedores jovens de periferia, e foi um caso que foi patrocinado por uma organização latino-americana chamada Latimpacto. E a Latimpacto tem interesse justamente em trazer à tona casos emblemáticos e interessantes, né? E quero também dizer para vocês que esse caso nós conseguimos, eu escrevi isso também em conjunto com uma doutoranda, e nós participamos de um certame, né, de um prêmio latino-americano, e nossa equipe no Brasil foi escolhida, né, para poder escrever esse caso de ensino, tá? É muito interessante, esse caso também já está pronto, vai ser publicado também brevemente, mas é um caso interessante, né, de empreendedorismo social, de impacto social, né, bastante forte. E anteriormente, né, nós estamos falando aqui por volta de 2019, 2020, ou seja, também não faz muito tempo, pude escrever o caso da TOTUS, né? Isso é também muito interessante, não sei se vocês sabem, mas assim, os casos de empresas, né, de capital aberto, né, a sociedade anônima, são muito raros, né? Os casos de grandes empresas de capital aberto, em geral, são estrangeiros, principalmente americanos. E esses casos, na verdade, muitas vezes não trazem a realidade brasileira, né? Então, um projeto da B3, eles lançaram 2 edições de casos, né, casos de ensino, e eu fui convidado justamente para poder escrever o caso da TOTUS, né? E é um caso de uma startup, né? E que a gente discutiu nesse caso
temas muito emergentes na administração, como organizações exponenciais, a própria startup, enfim, né, foi todo um trabalho aí na área de estratégia, enfim, tá? Eu só trouxe esses 3 casos, porque eles são os mais recentes que eu pude autorar, né? Está na condução desse material, e eu acho que é interessante porque são materiais, o caso da TOTS está amplamente disponível, o caso da Deloitte vai ficar brevemente disponível, assim como o do Banco Pérola. E, finalmente, tem um artigo que eu escrevi no Enampad, e aí, lembrando, né, que eu comecei com né, a ministrar aula com casos a partir de 2001, e depois de uns 6, 7 anos, eu comecei a fazer uma reflexão da prática docente, e, na verdade, eu fiz um debate, né, uma reflexão, né, usando o método do caso de Harvard e discutindo, né, sobre a pertinência, né, à nossa realidade, né? Então, esse artigo também, evidentemente, está disponível, é um trabalho que eu tenho bastante orgulho, porque, no fundo, né, os casos de ensino, eles são muito usados por escolas de ponta, né, como eu vou citar um pouco mais adiante, mas escolas, né, que têm, enfim, não tem uma infraestrutura assim tão avançada, muitas vezes tem dificuldade, salas grandes, né? Então, são dúvidas que eu acabei por escrever nesse artigo justamente para estimular, né, colegas, professores, pesquisadores a pensar um pouco sobre metodologia e como essas metodologias podem ser flexibilizadas e analisadas no nosso contexto. Bom, lembrando a vocês, né, que eu entrei em sala de aula com o desafio de falar de casos de ensino numa turma que, enfim, né, provavelmente não tinha interesse, não conhecia e tal. E pensei. Na verdade, eu queria ter, aliás, tem um texto, né, cujo título é esse: Alunos, criativos ou revoltados, né? É um texto muito, muito interessante. Aliás, se vocês quiserem, depois eu compartilho com a professora Manuelita e depois ela faça o mesmo com os participantes. É um texto de um professor aposentado em que ele se deparou com um estudante de física, em que ele tirou uma nota 0 na prova e questionou, entrou com um processo, né, de revisão de nota. E um comitê de 3 outros professores de física, né, analisaram o requerimento desse estudante e chegaram à conclusão de que deveriam dialogar com o aluno. Bom, chamaram, e o que aconteceu? Na verdade, uma pergunta que um dos professores fez para esse aluno foi o seguinte: você não entendeu a pergunta que foi feita? Aí o estudante respondeu o seguinte: eu entendi, tanto entendi, que, na verdade, eu respondi exatamente o que a pergunta me permitia responder. Note que essa brincadeira, desculpe, tá? Isso é uma tragédia, na verdade, ver esse tipo de perguntas e respostas, né, na nossa educação, né? Mas é muito complicado que um professor ou uma professora pergunte, explique com suas palavras o que é tal assunto. Ora, se você está dizendo que explique com as suas palavras, a pessoa fica ali e vai escrever o que ela quiser. No fundo, é isso que está sendo perguntado, né? E a segunda pergunta, evidentemente, que ela é uma brincadeira, né? Espero que vocês entendam numa manhã como essa, né? É mais para a gente poder entender que tem alunos que realmente são muito criativos, mas evidentemente fugiram completamente, né? A questão. Bom, mas esse estudante, então, ele disse assim: não, entendi perfeitamente. E a pergunta qual era? Utilizando-se um barômetro, como que você mediria um objeto muito alto? Essa era a pergunta. Utilizando-se um barômetro, como você mediria um objeto muito alto? E o estudante escreveu lá uma resposta, e ele falou: olha, eu escrevi uma resposta, mas eu poderia ter respondido com mais 3 ou 4 respostas completamente corretas a essa pergunta. Aí o outro professor falou: não, mas você deu uma resposta que não é uma resposta da física, né? Ele falou: não, eu consigo fazer uma resposta da física, né? E aí, relembrando para alguns, né? E mesmo para aqueles que não sabem, né? O estudante pegou lá o barômetro, né? Que é um equipamento, e ele falou assim: na física existe uma fórmula, né? Em que você pode ter H, que é altura, igual a GT
ao quadrado sobre 2, né? Gravidade vezes tempo de pêndulo, e você tem a altura, né, daquele objeto a partir dessa fórmula, e, neste caso, usando o barômetro, né, como a forma do pêndulo. Aí o professor falou, mas espera aí, parece que você está tirando sarro com o seu professor. Ele falou, espera aí, na verdade, a pergunta não foi bem formulada, né? A pergunta deveria ser, eu acho que o que o professor queria que eu demonstrasse, mas eu fiz questão de não fazê-lo, porque eu sei o que ele queria perguntar, mas ele não perguntou isso. Ele falou, explique como usa um barômetro, né? Então, é a utilização do barômetro enquanto equipamento para a mensuração de um objeto muito alto. O fato é que os professores ficaram bastante bravos, né, com essa interação com esse estudante. Ele falou, olha, eu poderia dar inúmeras respostas. Uma delas, na matemática, por exemplo, eu poderia pegar o barômetro, fazer uma semelhança de triângulos, né, com a sombra desse objeto e com o barômetro também fazendo uma semelhança de triângulos, eu poderia chegar à altura do objeto usando o barômetro. Eu poderia usar o barômetro fazendo unidades barométricas, né? Então, eu crio uma escala barométrica e que eu coloco o barômetro um em cima do outro e mensuro a altura desse objeto usando esse barômetro. Aí a pessoa falou, peraí, mas isso aí é impossível. Ele falou, mas a pergunta não diz e não fala absolutamente nada sobre viabilidade, né? Simplesmente eu estou respondendo a questão. Ele falou, olha, e como vocês, né, cientistas, professores, muitas vezes são muito caretas, né? Vocês não consideram várias outras hipóteses. Eu só quero contar uma para não me estender. Ele falou, olha, tem uma resposta fora da matemática, fora da física, fora da minha, né, do meu posicionamento em relação ao uso do barômetro. E uma delas é a seguinte, né? Eu pegaria esse barômetro e chegaria, né, e falaria assim, olha, esse barômetro é um barômetro alemão, né, extremamente sofisticado, custa mais ou menos $500. E aí eu poderia chegar no síndico, né, desse edifício muito alto e falaria, olha, se você me falar a altura desse edifício, eu lhe dou o barômetro. Todas as minhas respostas estão de acordo com a pergunta formulada. Elas não estão de acordo com a provável dúvida que o professor queria nos expor. Mas houve dois problemas. A pergunta que não deveria ter sido feita como foi. E a segunda, que com o maior respeito do mundo que eu tenho a vocês, vocês não nos permitem pensar fora da caixa. Então, esse foi um texto escrito por um professor de física, né? E esse foi o primeiro texto que eu apliquei na minha primeira aula, usando casos de ensino, que eu queria compartilhar com vocês. Por quê? Porque era uma provocação que eu estava levando aos meus estudantes para dizer o seguinte, vocês são livres para pensar, vamos pensar juntos. Não existe uma resposta única. Porque uma das questões, né, no ensino muito formalizado e bastante conteudista, ela leva a essa ideia de que tudo tem uma única resposta, né? Então, isso foi a forma como eu usei para dar um choque, né, na sala, e eu acho que funcionou, né? Acabou por funcionar, e eu queria, né, ter trazido essa situação para todos vocês. Bom, é importante dizer, né, eu acho que faz sentido, é importante dizer que o método do caso, usando o caso de ensino, existe há mais de 2 séculos, né? A medicina e o direito são áreas do conhecimento que faz amplamente esse estudo, e na administração, a Harvard Business School foi a pioneira, né, a introduzir, né, esse método, né, no século XX, né, no início do século XX. Por incômodo, né? Porque eu queria também dizer a vocês, havia um incômodo, né, com a metodologia tradicional de aula expositiva, e Harvard decidiu, né, desde o início do século XX, a usar casos em seus cursos. No Brasil, né, a pioneira a usar casos foi a FGV, né, na década de 70. É apenas um registro histórico. Bom, e o que é um caso, né? O caso é um recurso didático pedagógico usado, né, por vários campos do conhecimento. Em geral, ela trata, né, e reproduz uma situação-problema com a descrição de fatos, pessoas e organizações, né? O caso, ele tem que ser, pode ser entendido como a descrição de uma situação real. Tem algumas pessoas que usam, né, situação realística, né, mas como eu havia comentado, tem vários estilos, né? Então, pode ser, enfim, realístico ou real, né? Eu procuro, pelo menos, trabalhar real.
organizações do governo, de empresas ou da sociedade civil, né, em um certo momento que envolvem valores, culturas, opiniões, preconceitos associados às decisões, né, que executivos e gestores tomam, né? Então, notem que o caso ele é rico, né, e pode ser rico o suficiente para que ele traga, né, esses elementos, como eu acabei de mencionar, né, elementos mais subjetivos. Bom, com características, né, e tudo isso que eu estou trazendo para vocês foi com base na experiência, né, daqueles 15 anos ministrando as aulas com os casos, né? Então, método de ensino ativo, então reforça, né? Eu acho que o que é interessante falar aqui estimula-se o aprendizado a partir de descobertas. Eu faço aqui um breve parênteses. Eu fui instigado no início também da carreira, dizendo, olha, é possível ensinar empreendedorismo para um aluno do primeiro semestre? Eu disse que sim, né? E basicamente, né, trabalhando num estilo de aprendizagem, ensino-aprendizagem, no qual, né, você estimula, né, a dúvida, estimula-se o aprendizado a partir das descobertas, né? Bom, é um trabalho em grupo e que se convoca a participação ativa dos alunos e no qual os professores são facilitadores, né? Desenvolve-se habilidades como defender ideias, ou saber ouvir, né? Espírito de grupo e capacidade de síntese, né? Não há respostas certas ou erradas, isso foi uma barreira enorme, né? Usar esse método com uma turma tradicional, né? Aqui uma visão, né, pelo menos que eu tenho como consideração, a solução nem sempre é o mais relevante, mas o processo coletivo para identificar os problemas e propor planos de ação pode ser mais interessante, né, no uso dos casos, né? A solução não é, ou seja, não é o resultado final, muitas vezes o mais relevante, mas o processo. Os casos têm, muitas vezes, informação incompleta, como ocorre na realidade. A realidade nos impõe essa situação de sempre de informações incompletas, e o êxito do método depende dos participantes, inclusive dos docentes, né? Docentes e alunos. Bom, num modelo tradicional, né, o professor ele dirige, lidera, né, o aluno faz anotações e segue a aula, né, de forma bem simplista. E na metodologia com casos, né, o professor ele trabalha facilitando, envolvendo, avaliando, né? Existe, portanto, por parte do estudante a investigação, a liderança, a apresentação, a decisão, né? Então veja que é centrado, né, aí no estudante. Aqui eu queria citar, tá, esse material, inclusive as citações aqui que eu coloco nessa apresentação já são referências que eu gostaria de sugerir a leitura, né? Uma delas é esse que foi produzido pelo professor Gaspar Giacomini, né? Um livro recente, né, lançado com o método do caso, conceito, difusão e aplicação, apesar de citar que é na ESPM, na verdade, é uma publicação que serve amplamente a qualquer professor, estudante do nosso país, tá? Bom, o professor Gaspar, ele acaba por discriminar, né, 3 tipos de casos, sendo um caso ilustrativo, né, e esse é o mais comum, né, no qual você vai encontrar em um capítulo, numa parte final de capítulos de livro, né, em geral são curtos, né, enfim, são o que a gente chama de caso ilustrativo, é um caso, vamos dizer, breve, né, muito diferente do caso de ensino, no qual você tem que ter, você precisa necessariamente, né, subsidiar o debate, é preciso a sala de aula um preparo, é preciso ter uma nota de ensino. Veja que o caso de ensino, a nota de ensino é realmente um elemento chave e relevante, né? E, como eu havia dito, né, o estudo de caso ou caso-pesquisa é a geração de conhecimento, ele é baseado, né, e está presente em artigos científicos, dissertações e teses, né? Então, o professor Gaspar, né, discrimina esses 3 tipos de caso, né? Cada qual, né, tem a sua importância, né? Quero dizer, né, não tem, né, uma prevalência de um sobre o outro, mas aqui nós temos 3 diferentes tipos de caso. Mas eu também separei, né, o livro do Andrew Graham, né? Também queria sugerir a leitura desse material, que considero bastante interessante, né? É um material dedicado à área pública, mas o Graham, né, ele faz uma outra forma
e categoriza os casos de outras maneiras, né? Uma delas como casos instrumentais, esses casos centrados em habilidades, problemas e questões específicas, bastante como parecido com o caso ilustração citado pelo professor Gaspar, né? Mas aqui eu já percebo que existe um pouco mais do que isso, né? Mas são casos que se busca, né? Esse desenvolvimento de habilidades e tal, né? Há outros casos que esse autor coloca como casos decisórios ou prospectivos, né? Em que existe a ideia de superação de um desafio real ou fictício, né? Sempre e buscando, em geral, o trabalho em equipe, tá? Note que o caso instrumental ele é estruturado, né? E o resultado é a solução de um problema, né? Com lições fundamentais, né? Específicas que são aprendidas. No caso decisório, ele é moderadamente estruturado, né? E o resultado é chegar a uma decisão que pondere fatores aplicando análises variáveis, né? Por isso que eu falei, ó, o contexto, né? A cultura, então são vários elementos ali para auxiliar a questão é de um caso decisório. Mas ele vai avançar e apresenta mais duas categorias de caso, um deles é o caso aberto, né? Esse caso aberto ele tem um uso múltiplo, né? Em que você transcreve situações complexas e reais, né? E às vezes faz simulação, tá? Em geral, são casos desestruturados em que muitas variáveis estão em jogo, né? Então, são casos, em geral, aí já aplicados para turmas mais avançadas, né? De pós-graduação para cima, né? O resultado final é muito variável, né? E aqui serve muito a ideia de que muitas vezes o que interessa é o processo, não mesmo o resultado final, né? E as soluções podem ser muitas vezes complexas, né? Envolvendo uma orientação de longo prazo. E, finalmente, o metacaso, né? São casos longos, históricos e analíticos, né? Esse se aproxima muito, né? O metacaso se aproxima do casos de Harvard, né? Então, muitas vezes são casos complexos, problemas específicos, né? E tem uma perspectiva histórica e longitudinal, né? E toda essa configuração de caso, né? Ele serve tanto para o ensino da aprendizagem organizacional, né? E ele é um recurso interessante para uma discussão da perspectiva histórica e contextual. Então, essas quatro categorias, né, de casos foram descritos aqui pelo professor Graham. E agora, voltando, né, e aí chegando, né, a um tópico que é um ponto-chave da apresentação de hoje, que é justamente falando sobre o desenvolvimento de casos. Mas antes de falar sobre o desenvolvimento de caso em si, né, eu recorro, né, a uma figura usada pelo professor Gaspar, né, muito bem, aliás, no qual ele vai recorrer ao Bloom, né, em que ele coloca, né, aonde os casos de ensino se enquadram, né, aonde eles tradicionalmente se encontram, né, na taxonomia de Bloom. Bom, como vocês podem perceber, né, os casos de ensino acabam por privilegiar, né, o nível 6, que é de criar, o nível 5, avaliar, o nível 4, analisar, né? Mas como eu fiz questão de apresentar os tipos de casos, né, possíveis, há situações, né, em que casos de demonstração, né, um caso instrumental, é de lembrar e compreender, sim, né? E casos mais também instrumentais, eles podem servir para aplicar em certas situações, né? Mas, classicamente, os casos de ensino, né, vamos dizer, com nota de ensino, com a necessidade, a preparação da sala de aula, dos estudantes, do ambiente, que requer uma metodologia muito bem feita, nós estamos falando exatamente aqui o que foi exposto nessa figura utilizada pelo professor Gaspar, né? É o nível 4, 5 e 6, analisar, avaliar e criar, tá? E no desenvolvimento de casos de ensino, né, além de perceber, né, em que posição se coloca na taxonomia de Bloom, lembrar, né, desse triângulo no qual a gente tem que sempre partir de uma questão problema, né, uma situação desafiadora, emblemática, que desafia, né, o gestor, enfim, o empreendedor, seja quem forem os atores envolvidos, né? Lembrar que é preciso sempre ter objetivos de aprendizagem, né?
Então, o caso de ensino requer, né, essa reflexão sobre quais objetivos se pretende para a aprendizagem e, finalmente, né, fechando o triângulo, que teorias e conceitos, né, estão e contribuem na lente analítica do caso em questão. Então, veja, né, o caso de ensino, então, ele deve, né, ter essas três dimensões: a questão problema, objetivos, teorias e conceitos. Bom, aqui eu vou recorrer, né, a um outro material, né, dentro do meu levantamento. Aqui está bem simplificado, mas está adequado, né, em que a professora Silvia Resch, né, ela faz e escreveu na RAC, né, uma estrutura, né, de como escrever casos de ensino. Eu também tenho um material próprio, né, sobre isso, inclusive também posso compartilhar, foi dessa experiência que eu tive como docente, usando casos, né, a gente sente a necessidade de consolidar, né, a experiência, a reflexão e a prática, né, mas aqui, para efeitos né, dessa manhã, né, vamos olhar aqui o que a professora Silvia nos apresentou, né? Então, o que a professora Silvia trabalha? Ela trabalha em duas dimensões: a dimensão do presente ou do passado recente, e uma outra dimensão, que é o passado. É um recurso que eu tenho feito, né, realmente, na escrita dos casos, né, o contexto, né, e para mim, né, no momento que eu quero redigir um caso, para mim tem que ficar bem claro, né, do ponto de vista do processo e da história, né, como que os fatos são encadeados, os momentos, os contextos em que as decisões e os desafios ocorreram, né? Portanto, essa perspectiva, né, do passado, do presente ou passado recente, eu acredito que é realmente um recurso relevante para quem está buscando escrever, né, um caso de ensino, né? E aí, o que nós temos, e a professora Silvia nos propõe, né, são parágrafos iniciais e algumas dicas, né, do que os autores devem levar em consideração. Então, por exemplo, né, é muito importante, num caso de ensino, numa introdução, falar sobre os protagonistas e os personagens do caso. Então, para o leitor, isso é muito importante. Quem são as pessoas que estão envolvidas, afinal, no caso, né? Em seguida, apresentar qual é a situação, problema, desafiadora, que nos convoca para análise ou decisões, né? É importante também definir, né, o local e época em que a situação ocorreu. Por quê? Aí entra a questão do contexto, né? Então, às vezes, o país está passando por uma recessão econômica, ou como nesse momento, né, passando por um período inflacionário. Então, tudo isso leva, né, a variáveis que muitas vezes podem estar influenciando fortemente, né, tanto o problema quanto a própria análise desse problema, né? Então, combustíveis mais caros, questão cambial, a questão de mudança de postura dos consumidores, entre outros fatores, né? Então, tudo isso é importante que os autores levem em consideração na redação dos seus casos. Lembrar, né, que ao leitor é importante, né, ter esses antecedentes e contexto, né, em que vai se narrar um pouco a história da organização, né? Então, veja, né, se nós pegamos o caso de uma startup, né, que é recente, emergente, jovial, né, uma organização jovem, recente, é muito diferente de você pegar uma organização centenária, né, uma organização que já tem 3, 4 gerações, né, ou uma organização familiar, ou uma organização pública, seja como for, quer dizer, então a história da organização é importante, né? Porque é o contexto, né? Eu chamaria também de um pano de fundo em que as situações e os desafios ocorreram, né? Então, essa parte da narração da história não é mera formalidade, mas a preocupação dos autores é dar o máximo de informações, né? De forma objetiva, mas o máximo de informação que é possível, justamente para que os leitores possam compreender, né, dentro dessa trajetória, não uma fotografia, mas um filme, né, para que se compreenda, né, a situação ali focalizada no caso de ensino. Assim como é interessante, né, a depender, né, do caso que está sendo desenvolvido, a narração da história, né, dos personagens, né, dos protagonistas,
né? O contexto, como eu falei, também a organização, lembrar, né, que do ponto de vista organizacional, né, das três áreas, seja ela pública, privada, da sociedade civil, ou mesmo de organizações híbridas, organizações de diferentes portes, organizações de diferentes formatos, né? Organizações como, por exemplo, empresa de capital aberto, uma SA, enfim, né? Então são várias informações importantes para o leitor para entender, né? E levar em consideração nas suas análises, na escrita do próprio caso. E também, né, fazer uma descrição e uma evolução, né, daquilo que você quer focalizar, de tal maneira que a pessoa compreenda, né, um fio da meada da narrativa, né, do caso de ensino. Finalmente, é importante, na situação problema, né, ter uma descrição detalhada, né, e essa narração dessa situação, né, utilizando fatos, incidentes, depoimentos, né, desses personagens em relação aos casos. Finalmente, né, e aí fechando o texto, né, do caso, voltando à situação problema, de tal maneira que você relembre ao leitor o foco que está sendo solicitado na análise do caso. Mas como eu havia exposto anteriormente, né, o caso de ensino ele requer muito cuidado e muita dedicação às notas de ensino, né? Então, aos autores que quiserem fazer caso de ensino, lembrar que a nota de ensino muitas vezes é até mais importante que o caso em si, né? Então, assim, o que as notas de ensino tradicionalmente devem constar? Resumo, né? As fontes que foram utilizados para o desenvolvimento do caso, muito importante, né? E aqui também quero reforçar a importância metodológica no desenvolvimento do caso de ensino, em que é preciso ter fontes de evidência, né? E, se possível, trianguladas, de tal maneira que as afirmativas e a narrativa tenha devida justificativa, né? Nessas fontes de dados apresentados. Bom, os objetivos educacionais daquele caso, né, do caso que está sendo elaborado, alternativas para análise do caso, é muito importante, né, na nota de ensino, dizer para que finalidades e de que forma aquilo pode ser utilizado, né, para análise desse caso, né, quais são as questões, né, que podem ser abordadas para discussão, e o tempo também é interessante, né, dedicado a essas questões, e a fundamentação, né, para o debate dessas questões, e, finalmente, as referências, né, que foram utilizadas para fundamentar a análise do caso, né? Então, as notas de ensino, muitas vezes, demandam dos autores um trabalho mais intenso e bastante importante, né, no desenvolvimento e na autoria de um caso. Bom, eu queria também, antes de passar para o próximo ponto, né, mas aí já chegando numa etapa mais avançada da minha apresentação, é de que uma dúvida que algumas pessoas têm em relação a casos, formatos, né? No trabalho, no livro do professor Gaspar Giacomini, ele comenta, por exemplo, sobre audiocaso, né? Esse é um recurso bastante importante também, né? E eu considero que se trata de uma evolução e um recurso extremamente interessante, né, que os docentes e pesquisadores possam usar, né, no desenvolvimento de casos e também em sala de aula, né? O audiocaso ele é extremamente interessante. Muitas vezes, né, ontem eu tive a oportunidade, né, de participar de um evento com executivos, né, C-level. Foi muito bacana porque a gente usou, né, um caso demonstração, quer dizer, um mini caso, vamos dizer assim, mas como eram pessoas no nível mais alto da organização, eram 4 presidentes que estavam debatendo esse caso, eu estava lá como facilitador, foi muito interessante porque o debate foi muito intenso, né? Mas ao final de 45 minutos, nós chamamos o autor, né, o executivo, né, o presidente dessa organização que estava sendo debatida, para em conjunto, né, fazer a análise do caso. Isso é sensacional, né? Mas esse tipo de situação não é frequente pela disponibilidade, né, muitas vezes, do protagonista ou dos protagonistas do caso para estar em sala de aula. E, nesse sentido, o audiocaso ele é um bom recurso, né, um recurso poderoso, assíncrono, que possa ajudar a ilustrar, né, e ajudar, né, os estudantes
envolvidos, né, para poder, enfim, consolidar seus aprendizados e seus insights a partir daquele caso. Um outro recurso também que eu tenho visto e quero comentar, que é complementar a isso que eu acabei de mencionar, né, que nessa escrita de caso, que é o mais tradicional, que é o storytelling, né, mas aí pensado na forma de caso, né, em que você efetivamente usa recursos, vamos dizer assim, visuais, né, de personagens e tal, e é uma maneira de você envolver, vamos dizer assim, os leitores, né, de uma forma mais intensa, né, sobre aquilo que está sendo colocado. Enfim, né? Então, essas são tendências que eu gostaria de compartilhar com vocês, que estão para além do texto escrito, como nós conhecemos, né? E o audiocaso, o storytelling e outros recursos, né? Que, aliás, né, com a questão do metaverso, possivelmente será usado, né, amplamente, né, como, né, dentro do contexto de um caso de ensino ou complementarmente ao texto de um caso de ensino. Eu queria citar fontes, né? Porque a pergunta é essa, né? Assim, em outros eventos que eu pude participar sobre o tema, né? Uma dúvida que surge entre professores é assim, tá? Um dia, quem sabe, né? Eu posso escrever um caso, mas eu confesso que no momento estou dando muita aula, não tenho tempo. Eu gostaria de que fontes são críveis, confiáveis, importantes. Pessoal, eu evidentemente teria que ter uma lista extensiva, né? Eu poderia dizer para vocês que qualquer revista acadêmica, né, qualificada, né, bem qualificada, em geral, tem casos de ensino, né? Mas, evidentemente, que a minha intenção aqui não é fechar o assunto, porque isso seria é, praticamente impossível, mas eu queria dizer para vocês, olha, a GV Casos, né, que é a Revista Brasileira de Casos de Ensino, é uma fonte importantíssima, tanto para quem quer publicar como quem quer usar, né, esse material. Tem muita informação, eu queria até citar, tem na home da GV Casos, tem um que eu achei muitíssimo interessante, né, que vai nessa direção de um áudio caso, né, sobre assédio nas organizações. Eu gostei muito, é um vídeo de 2 minutos e meio, né, e é muito interessante, quer dizer, esse tipo de recurso didático-pedagógico pode ser levado para a sala de aula, para iniciar, né, um caso escrito sobre o tema ou relacionado ao tema, né, só para exemplificar como é possível usar recursos que estão aí disponíveis, né? A central de case da SPM, evidentemente, né, eu gostaria de sugerir fortemente o livro do professor Gaspar, né, muito bem redigido, extremamente claro, né, e ao mesmo tempo instigante a quem quer fazer uso dessa metodologia e desse material. Recomendo, além dos próprios casos que estão expostos nessa central, acho interessante que vocês possam recorrer. E a terceira fonte que eu gostaria de citar na manhã de hoje é a própria RAEP, né, do qual eu sou editor. Queria chamar a atenção especificamente que na última edição de 2021, nós fizemos uma edição especial de casos de ensino. Tá? Então, foi uma edição completa, né, de casos de ensino, em que você tem reflexões teóricas acerca dessa temática, assim como vários casos publicados. Eu quero também chamar a atenção que a RAEP ela tem privilegiado, né, ao longo desses meus 4 anos como editor científico, casos de ensino, porque a gente sabe que é um recurso importante, né, aos docentes para que possam dinamizar, complementar as suas aulas, né? Então eu faço um convite aos que estão aqui nos ouvindo nessa manhã que possam recorrer à nossa base, especificamente a esse chamado especial, porque ao que me consta, acho que foi o único chamado especificamente sobre o tema ou pelo menos um dos poucos, né, relacionados a isso. Então, aqui é uma concentração importante. Eu fiz questão também de trazer nesse recorte, né, desse chamado especial, nós tivemos a colaboração de professores extremamente importantes nessa temática no país, como o professor Edson Kondo, que além de presidente da Angrade, ele é ex-aluno de Harvard, né, então, com PhD e também com o mestrado em Harvard, então é uma pessoa extremamente conhecedora do assunto. A professora Anete Alberton, da Univale, também uma docente, pesquisadora dedicada a essa temática, né, uma referência
muitíssimo importante, talvez uma das mais importantes, o professor Anielson Barbosa, da UFPB, também um pesquisador, publica muito sobre casos, esteve conosco nesse chamado especial, e, finalmente, né, o próprio professor Gaspar Giacomini. Então, veja, são 4 docentes e pesquisadores do mais alto gabarito, né, que cederam seu tempo e dedicaram-se a esse chamado especial. Tá? Então, eu quero convidar, né, a que vocês possam olhar especificamente esse número e a nossa base de dados de casos de ensino. Tá? Há outros, muitos outros, mas eu queria citar esses 3 com um pouco mais de ênfase. E, então, a minha pergunta final, né? Vamos inspirar os nossos estudantes a partir dos casos de ensino? Né? Então, muitos podem compreender casos como, aliás, quero dizer, tá? Infelizmente, eu já ouvi isso em sala de aula, aquele zum, 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 falar, nossa, eu não preparei a aula, eu vou pegar um caso e vou dar lá para os alunos fazerem. Evidentemente que nós não concordamos com isso. Fazer o uso da metodologia de casos requer um empenho muito maior do docente, né? Então, evidentemente que o uso correto, né, um uso adequado e com os resultados pretendidos de aprendizagem realmente vão numa direção, né, de uma dedicação muito grande. E inspirar, né, estudantes pela prática em casos emblemáticos, primeiro tem que nos encantar, né? Porque se o professor, né, se a professora não estiver encantado com aquilo que está analisando ou buscando debater, evidentemente que isso acaba por não reverberar junto aos estudantes. Mas, de toda maneira, esse é o meu convite, né, a que todos e todas aqui presentes possam refletir acerca dessa metodologia, desse recurso, para que possam melhorar, incrementar o seu ensino e aprendizagem. Bom, muito obrigado. A partir de agora, gostaria de abrir a palavra que vocês possam fazer perguntas para a gente, para fazer um bate-papo. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, podem abrir o microfone e Isso. falar diretamente com o Sadal, eu acho mais simpático. Professor, eu queria saber se os slides eles vão ser disponibilizados para a gente, porque eu estava escrevendo aqui, mas eu acho que é mais fácil olhar para pegar as informações. Sem dúvida, vou disponibilizar, sem dúvida. Obrigado. Eu tenho uma outra dúvida também, que você estava falando sobre os tipos de casos de ensino, e nesse caso seriam os metacasos, que eles são mais utilizados por Harvard. Esses metacasos, eles seriam o que exatamente? Seriam um tipo de, numa estrutura de um livro? Ah, desculpa, é Tércio, né? Isso, exatamente. Ô, Tércio, eu acabei de disponibilizar aqui no chat os slides, tá? Já está Ok. disponível. O formato que tem os metacasos é que, na verdade, assim, os casos, por exemplo, de Harvard podem ter 50, 60 páginas. Algo que, no nosso contexto, é bastante fora da média, né? Então, não necessariamente tem um formato de um livro, mas é um caso mais longo, né? Inclusive, Harvard usa como metodologia colocar informações desnecessárias. Então, você está lendo um monte de coisas, sei lá, tem 10 páginas falando de um assunto, mas você fala, mas esse assunto não está contribuindo na análise do problema, nem tampouco no dilema, né, do gestor. Eles fazem isso de propósito, né, para que você perceba e faça a separação do joio do trigo. Mas, enfim, o metacaso é mais longo, né, chegando a ter 50 páginas, por exemplo, mas ele não precisa ser no formato de um livro, não. Eu tenho mais uma dúvida. Sim. Eu estou desenvolvendo um metacaso aliás, um metacaso não, um caso de ensino com um professor para trabalho final, né? E ele teve um adendo que ele chamou a atenção, que normalmente os casos de ensino, eles são, de certa forma, dramáticos. E eu queria saber se todos eles, de forma geral, eles precisam ser dramáticos ou se eles trazem abordagens diferentes também.
Tércio, eu acho que a professora Manuelita até pode me ajudar, né? O trabalho autoral, ele, por ser autoral, ele não precisa ter uma característica única. Eu acho que os autores de casos, assim como autores de textos, artigos, etc., têm estilos, têm preferência, cabe muitos estilos. O importante, né, Tércio, é que o caso ele chame a atenção dos leitores, né? E aí, evidentemente, também entre os leitores, há leitores que gostam de algo mais dramático, outros nem tanto, né? Então, na verdade, não existe uma fórmula única, mas eu acho que a preocupação que um professor, pesquisador tem, né, eu acho que é, sim, né, o compromisso da informação, né, o compromisso da realidade que está sendo colocado lá, e também o compromisso com o aprendizado, né, das pessoas que terão acesso àquele documento. Tendo isso em mente, o estilo, eu acho que é uma questão de escolha, e ele é bem variado, não há um caminho único. Obrigado, professor. Eu não sei se vale a pena completar, pessoal, Sim. mas, bom, vocês sabem que hoje a gente tem um desafio, como professores, temos um desafio muito grande, que é convidar os estudantes, principalmente da graduação, para a leitura, né? E não é possível preparar um caso sem essa leitura, não é possível, né? Então, há um debate bastante intenso sobre casos voltados para a graduação, né? Ou seja, casos mais enxutos, com nível de complexidade menor, mas não simplório, pessoal. E uma das preocupações que a gente tem tido também, eu estou dizendo a gente porque o Gaspar trabalha junto com a gente lá no Núcleo de Inovação Pedagógica da escola, justamente as multiplataformas, ou seja, é o caso não ter aquela linearidade que é bastante tradicional. Então, você rechear com um vídeo, com uma entrevista, com um depoimento, com um pequeno texto, com um documento da instituição, e ouvindo os estudantes, que são usuários dos casos de ensino, eles apreciam muito isso, ou seja, a riqueza que é possível imprimir ao caso de um ambiente mais próximo do real, ou seja, matérias que foram publicadas sobre aquela situação na época, né? E eu estou usando a palavra mais recorrente dos estudantes que ouvimos, eles acham que são casos biográficos, ou seja, que de fato aquilo que está sendo retratado biograficamente pelos autores. Então, se eu pudesse deixar uma dica aqui para os jovens que estão investindo no desenvolvimento dessas linguagens que estão se somando ao método do caso, é inovar. Então, eu só estou reafirmando o que o Sadal colocou. Eu acho que a gente deveria ter em mente qual é o objetivo de aprendizagem que a gente gostaria de alguma forma, colaborar, e sermos muito criativos. E como todo texto, ele é feito para ser lido, ele é feito para ser explorado, ele é feito para um usuário. Então, vamos nos colocar na posição do estudante que vai usar aquele caso, né? E imaginar, poxa vida, como é que eu poderia tornar isso mais interessante, mais claro, mais ilustrado, mais sedutor, no melhor sentido do termo. Então, era a contribuição que eu gostaria de colocar, gente. Obrigada. A Heloísa e a Hanna também, né? Querendo perguntar. Professora Heloísa, por gentileza. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Muito obrigada. Então, eu queria falar sobre... Eu estou experimentando algumas coisas com os meus alunos, eu não tenho um caso propriamente, mas até por isso eu queria entender. Por exemplo, no caso específico de uma disciplina, eu trabalho com área de custos, né? Então, quais seriam as dicas para eu trabalhar alguns conceitos? Porque é uma disciplina muito enxuta, é finanças para engenharia, então eu abordo muitas coisas em pouco tempo, então não dá para ser uma coisa muito ampla.
Você teria alguma dica? Porque assim, eu até quero aproveitar essa experiência para depois estruturar um caso e até publicar. Mas, por enquanto, eu estou aprendendo com os meus alunos como é que a gente pode pensar uma outra forma de didática, né? Para ficar mais interessante, porque eles realmente estão muito mais interessados quando eu coloco um desafio para eles, né? Então, na verdade, eu coloquei o desafio e eles estão inventando tudo e eu estou orientando, mas eu queria ver como é que eu estruturo isso, até por isso que me interessou muito essa oficina. Legal. Professora Heloísa, muito obrigado pela sua pergunta, ela é realmente providencial. Bom, sugestões que eu daria. Bom, em primeiro lugar, assim, aquilo que traumatizou muitos colegas, né, que eu quero tirar esse trauma. O caso só tem um tipo, desculpa, não. Casos têm vários tipos e tem vários usos, né? Portanto, se a senhora quiser, por exemplo, usar um caso de demonstração, um caso mais simples e pontual para a discussão de um conceito, excelente. Ele tem uma função didático-pedagógica importante, mas evidentemente que na estrutura de um caso de ensino, o ideal seria avançar um pouco mais. Nesse sentido, dois caminhos, né? Eu acho que além de recorrer à base de casos já existentes, porque com certeza tem casos muito interessantes e possam ser colocados em sua sala de aula, aproveitando o esforço de um colega que já o fez há algum tempo, e inspirado por eles, também pode lhe ajudar, né, a ser autora, junto com seus estudantes, de casos em que se possa aproveitar a origem desses estudantes e promover, né, vamos dizer assim, um tipo de pesquisa aplicada em que eles possam trazer dados. Evidentemente, né, há colegas que acham que alunos de graduação não têm condições ainda. Na verdade, não tenho uma resposta fechada, mas eu não concordo com uma posição fechada em relação a alunos de graduação. Eu acho que, seja alunos de graduação ou não, estudantes têm capacidade e essa capacidade pode ser explorada. Então, eu usaria isso, essa possibilidade da inserção profissional dos estudantes e também aproveitaria os materiais já existentes. Mas, assim, encorajo, professora Heloísa, a que use, tá? Com muita tranquilidade e outra, né? Assim como os estudantes, eu fui preparando, né, para o uso do método, nós, professores, também temos que entender que o uso pleno requer um início, né? Que com muita paciência a gente chega a usos mais sofisticados com a prática. Mas muito obrigado pela sua atenção, espero que o que a nossa fala tenha contribuído aí para a sua trajetória. Professora Andréia. Oi, bom dia. Bom dia. Sobre casos de ensino, né? Falou muito sobre casos de ensino em empresas, em instituições públicas. Recentemente, eu fiz parte de um projeto na FECAP, aqui em São Paulo, com o professor Jesus Gomes e o Edson Barbeiro, onde a gente expôs alunos, né, a uma situação prática de lidar com situações da teoria que eles estavam aprendendo em sala de aula. Então, foi um projeto inovador que a gente fez lá, um projeto com voluntariado, e que no final tinha toda uma questão sobre responsabilidade social, né, que a gente fez junto com uma instituição para ajudar pessoas carentes. Então, a gente conseguiu misturar aí o ensino em sala de aula com o aprendizado prático, né? A gente teve também uma parceria com mentores de grandes executivos e tudo mais. Então, assim, foi uma experiência completamente inovadora para os professores. Eu fui uma professora voluntária, né? Eu sou fui aluna do professor Jesus, inclusive ele me recomendou esse workshop contigo. E a questão depois de toda essa experiência, a gente queria colocar isso no papel, porque foi uma experiência diferente, que tem muito a ver com minha linha de pesquisa, a gente fez essa experiência com alunos de administração, ciências contábeis e economia, alunos de primeiro ano, que é justamente tentar mudar um pouco essa questão da prova, daquela coisa mais burocrática, e transformar a forma de avaliação deles de uma maneira diferente, de uma maneira mais prática. E aí, depois de toda essa experiência que a gente fez, que foi extremamente positivo para nós, como professores, como voluntários, como os alunos também, até a própria instituição e as pessoas que foram beneficiadas com esse projeto social,
a gente queria escrever, enfim, então eu fiquei instigada a escrever, e aí eu estava entre um artigo científico e estudo de caso. E aí, pela complexidade do trabalho e pelo resultado dele, e pelo que eu vi sobre estudo de caso, eu acho que, e aí eu queria saber a sua opinião, que o estudo de caso talvez eu conseguiria exprimir de uma forma um pouco menos burocrática a experiência que a gente viveu ali na prática. Claro, o artigo científico, a gente sabe, tem todos os seus méritos, mas eu queria a sua opinião em relação a esse tipo de projeto, se seria interessante fazer um estudo de caso sobre a ação realizada, porque eu acho que no estudo de caso, pelo menos pelo que eu consegui entender, eu acho que eu conseguiria exprimir melhor o que aconteceu e trazer de uma forma mais palpável, tanto para alunos, quanto para outros docentes e outras instituições de ensino começarem a enxergar que existem outras formas de se avaliar os alunos e a gente começar a sair um pouco fora da caixa e começar a pensar de uma forma diferente, não só na avaliação dos alunos, mas conseguir unir isso com responsabilidade social. Então, eu queria saber a sua opinião, assim, sobre um artigo, ou se o caso de ensino seria mais, agregaria melhor e daria um brilho maior a essa experiência que a gente fez lá. Professora Andréia, em primeiro lugar, quero agradecer seu entusiasmo. Eu não sei se vocês sabem, entusiasmo é uma palavra que é o brilho que vem de dentro, né? Então, você tem isso. Então, fique tranquila. Eu acho que o caso, sem dúvida, um caso de ensino é um excelente caminho para o relato dessa experiência na FECAP. Aliás, a minha experiência de 15 anos foi na FECAP, né? Que eu considero uma casa, né? Uma excelente instituição de ensino. Te convido, né, e estou à disposição, inclusive, para poder ver uma versão parcial. Você pode mandar, eu leio e dou um feedback, tá? Aliás, para os participantes aqui também que quiserem elaborar, o meu parco tempo, né, dentro de avaliação e dentro das minhas possibilidades, aí eu envolvo meus orientantes de doutorado que já estão aptos no método, né? Olha lá, o Ed já ficou até preocupado, mas enfim, te incentivo a fazer isso. Fica tranquilo, tá, professora Andréia? Faça aquilo que você está percebendo como mais adequado, eu concordo com você, e continue com esse entusiasmo. Essa é a chave, né? Seja você uma docente, início de carreira, seja alguém mais veterano, o que nos une é o entusiasmo, né? É o compromisso de inspirar e contribuir, né? Para que colegas e também os estudantes possam se beneficiar disso. Acho interessante mencionar, viu, André, eu acho que isso vai na direção da tua questão, os estudantes eles têm muito a nos ensinar, né? E eu queria chamar a atenção que o caso de ensino, na verdade, ele também é um recurso para um diálogo entre docentes e discentes extremamente poderoso. Eu, por exemplo, melhorei muito as minhas aulas a partir desse diálogo, né? Seja na calibragem dos assuntos, seja também por materiais inovadores que os próprios estudantes trouxeram para mim. Então, eu fico muito feliz, eu gostaria que vocês também pudessem passar por essa experiência, né, desse ambiente de acolhimento, de confiança, de alegria, de respeito, de diálogo, que o recurso de um caso nos permite, tá? Esse ambiente é bom para todos nós, né? Porque, no fundo, não é unilateral. Os docentes usam os casos para ensinar. Não, os casos é um recurso poderoso de interação, né, entre professores e estudantes, tá? Tá ótimo. Obrigada, viu, professor? Andréia? Continue com esse Muito entusiasmo. obrigada. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Oi, Hanna. Bom dia, dá para me ouvir? Sim. Bom dia a todos, bom dia, professor. Eu queria perguntar, porque no caso de ensino, eu sou da turma do TESS, a gente está escrevendo o artigo para o mesmo professor, e a gente estava se perguntando quão profundamente a gente precisaria responder as questões, porque existe uma parte, né, no caso de ensino, que a gente discute, né, formula questões para discussão, e eu queria saber se cabe uma resposta resumida no envio para a revista, ou se não é necessário responder as perguntas. Porque muitos dos artigos que a gente pegou não tinham respostas ou qualquer tipo. Sim, sim.
Hanna e todos, né, a sua pergunta é importante, né? Veja, assim como, por exemplo, a gente pega um artigo científico, a gente espera que lá nas considerações finais tenha uma agenda de pesquisa futura, que nem todos escrevem, a gente pega casos de ensino que nem sempre tem aquilo que se espera completamente. A minha sugestão a você, né, e a todos que estão aí ouvindo, é que nas respostas você dê a resposta suficiente, né? Você não está lidando com alguém que não entenda do assunto, mas você também não pode dar uma resposta longa demais para dizer que essa é a resposta correta, porque isso, inclusive, eu acho que seria temerário. Da mesma maneira, você não pode dar uma resposta mnemônica que a pessoa lê e fala, não entendi nada. Acho que a gente tem compromisso com a clareza, mas com a síntese, tá bom? Tá ótimo, obrigada, professor. Nada. Oi, Diogo. Professor, bom dia, tudo bem? Dia. Tudo. Professor, é um prazer ouvi-lo, alguém que, acho que o senhor falou sobre o entusiasmo, a gente percebe também o seu entusiasmo com o método do caso. Eu tenho duas perguntas, professor. A primeira delas diz respeito, talvez, até à minha própria... Enfim, à medida que a gente vai ganhando experiência na docência, a gente vai conhecendo novas técnicas, novas metodologias, e uma delas é o método do caso. Eu confesso que já utilizei algumas vezes, e hoje, quando eu começo a ler um pouco mais sobre a aplicação, enfim, percebo que cometi vários erros. Eu queria que o senhor pode comentar um pouquinho, principalmente para os docentes iniciantes, ou, enfim, para aqueles que desejam se aprofundar ou começar a adotar de forma mais intensiva o método, quais os principais erros, o que os professores devem levar em consideração, enfim, como que o senhor vê isso? E a segunda pergunta, o senhor quer que eu faça a segunda ou o senhor responde agora? Eu vou responder, então, essa Tá. daí. Essa é uma pergunta chave. Eu dei outro dia um treinamento, eu mesmo, quando iniciei o uso do método, e confesso, eu fui aprendendo com a prática. Eu queria só usar e pedir um espaço para vocês, breve, para contar como eu aprendi a nadar. Tinha por volta de 10, 11 anos de idade, e eu pedi para minha mãe, eu quero aprender a nadar. E ela me matriculou numa escola, né? E o professor extremamente atento, dava os exercícios, aquecimento, e falava, olha, vocês vão pular no ângulo de 45 graus, vocês têm que bater a mão assim, vocês têm que abrir, depois fechar, 3 braçadas, uma respiração. Eu ficava ouvindo aquilo, né? Ouvindo, aí quando eu ia tentar, eu falava, mas o que é para fazer? Aí eu me afogava. E isso seguiu durante 3, 4 aulas. Até o ponto que eu comecei a ficar triste. Minha mãe percebeu e até perguntou, filho, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, está tudo bem? Tá. Ela sabia que não estava, né? Mas ela me respeitou e eu fui para a 5ª aula. E eu tomei a seguinte decisão, Diogo, eu vou nadar. Adivinha o que aconteceu? Nadei. Você acha que eu nadei certo? O que você acha, Diogo? Não. Mas o que eu comecei a fazer nas próximas aulas? Eu comecei a incorporar pouco a pouco as técnicas que o professor estava falando, né? Porque eu cheguei à hipótese absurda e falei, olha, tem algum problema, né? O problema é a piscina, o problema é o professor, o problema sou eu. E no final eu falei, acho que o problema sou eu. E na verdade não existe problema. Então veja só, desculpe, né, a forma mais direta, e pelo menos da minha parte eu considero correta, você não precisa usar rigorosamente tudo, porque assim, você evidentemente tem que estar aberto a um processo de aprendizagem, como tal, você vai cometer pequenos deslizes, isso não é um problema em princípio. E com o passar do tempo, evidentemente que você... Por exemplo, deixa eu dar uma situação que é bem típica, e para quem não tem experiência com o uso de caso, e muitas vezes se perde, que é os tempos. Os tempos da preparação, o tempo da aplicação, o tempo da análise. Quando a pessoa não tem os times corretos, ela se perde. Outra questão, professor menos experientes podem, usando um método, o estudante com muita habilidade, tirar o professor do eixo. Ele começa a puxar para outros assuntos que talvez tenham pertinência ao caso, mas que fogem ao objetivo de aprendizagem do caso. Quando o docente não tem muita experiência, ele é seduzido por essa linha e acaba se perdendo, ok? Então, assim, são questões que eu gostaria de convidá-los à prática e também a autoconsciência de que a experiência tem valor. E a experiência, na verdade, demonstra esse compromisso contínuo com esse aperfeiçoamento da técnica. Ótimo. Professora, outra questão, eu faço parte, assim como, enfim, outros colegas que eu imagino que estejam agora no evento,
Sou professor em um instituto federal, sou professor no Instituto Federal do Mato Grosso, e uma das coisas que eu tenho observado, agora também, como a professora Manolita mencionou no início da apresentação, no processo de construção, quando a gente vai elaborar um caso, a gente pesquisa muito, vai ler outros casos para entender, enfim, até para tomar uma base do que há de bom e que a gente vai se espelhar. E nessas consultas eu tenho observado, e talvez essa seja uma impressão minha, e essa é a minha pergunta para o senhor, que a gente tem, principalmente no Brasil, uma grande quantidade de casos que orientam principalmente para pós-graduação e para graduação. Só que daí eu quero resgatar os institutos federais. Hoje nós temos cursos técnicos e tecnológicos, então a gente está lidando com o público do ensino médio e público também do ensino superior. E nós lidamos com conceitos que são trabalhados nos casos, mas que, via de regra, eles são orientados para a graduação. Ou seja, o que eu quero dizer? Hoje a gente tem muitos casos que orientam para a graduação, para o ensino superior, mas poucos ainda para o ensino tecnológico, para o ensino técnico. E eu gostaria de saber, por exemplo, o que o senhor aconselha, já que a gente não tem formas, por exemplo, de adaptar, de pegar casos e, ao invés de trabalhar ele no todo, orientar só para o que de fato você te agrega naquele ensino, naquele nível, enfim. Oi, professor? Está me ouvindo? Acho que... Pelo visto, travou a internet. Travou. Pessoal, desculpa, eu voltei. Teve um probleminha aqui na internet, mas já estou de volta, perdão. Você estava, Diogo, eu acho que eu entendi a sua questão, que é a inadequação do material ao contexto do ensino médio e tecnológico, não é isso? Isso, exatamente. Diogo, olha, a sua questão é tão importante porque nós sabemos que um dos gargalos da nossa educação no Brasil é o ensino médio, né? Não é à toa, eu tenho dado muita ênfase, não só eu, a professora Manolita e outros docentes que têm compromisso com a educação de longo prazo, há colegas do ensino médio, né? Médio técnico, tecnológico, e aí a gente vai registrar, tá, Diogo? Eu acho que o que nós temos que fazer, e eu saio com esse compromisso da tua pergunta, é um compromisso moral e ético, para que a gente possa fomentar materiais assim, muito mais adequados aos docentes desses níveis que você acabou de mencionar. Essa é a minha resposta, tá bom? Ótimo, obrigado, professor. Eu quero contar, depois eu vou te acionar, tá, Diogo, se você me permitir, e depois a gente faz um esforço conjunto para a gente poder dar a nossa contribuição aos colegas desse nível de ensino que você acabou de mencionar. Ótimo, maior prazer, professor. Obrigado. Oi, Silas. Bom dia, professor. Bom dia. Também sou um entusiasta aí pelos casos para ensino, né, de uns 2 anos para cá. E aí, ouvindo a professora Celina em um encontro anterior, né, me chamou muita atenção essa possibilidade de outras formas de se comunicar resultados de pesquisa. E eu entendo que o caso se adequa muito, né, a essa outra possibilidade para além da comunicação do artigo. Eu consegui publicar um primeiro caso e ele foi construído a partir de um filme. E eu percebi que, em certa medida, existe uma barreira, uma rejeição para a construção do caso a partir desse recurso, filme. E aí eu queria, a partir da sua experiência, entender se você vê alguma restrição utilizando o filme para a construção de um caso, como que você percebe esse movimento? E eu sou aluno do doutorado da UFMG, de administração, e outros colegas que utilizaram também o mesmo recurso em uma disciplina para a construção de casos, também têm compartilhado dessa questão de certa rejeição no parecer, não necessariamente pelo conteúdo do caso, mas indicando que a construção a partir do filme não seria muito adequada, como se existisse um formato único para essa proposição. Aí eu queria ouvir um pouco nesse sentido.
Silas, que beleza de pergunta sua. A sua pergunta tem, desculpa, né, se a minha interpretação está correta, mas eu faço coro com você. Na verdade, eu vou continuar sendo professor e pesquisador enquanto eu tiver abertura e flexibilidade para aprender. Nesse sentido, a gente precisa, evidentemente, estar aberto a diferentes gramáticas, né? Deixa eu usar essa expressão gramática, no sentido de que a gente está envolto por tantos recursos e muitas vezes a gente precisa estar aberto a aprender com esses recursos. Então, parabéns pela sua iniciativa. Não só quero incentivar que você continue, mas que aos demais que estão ouvindo em considerar recursos como filmes, porque é um recurso documental, porque do ponto de vista de pesquisa é um recurso documental. Aliás, mesmo do ponto de vista mais tradicional da pesquisa, o filme é documento, portanto, não se pode descartar em hipótese nenhuma. E quando nós estamos falando em caso de ensino, ainda mais, né? Por quê? Porque os filmes, aliás, desculpa fazer também esse parênteses, a arte, né, e o cinema é uma das formas de exercício da arte, ela é sensível enquanto comunicação. Todos aqui, por exemplo, já devem ter passado pela experiência do filme, né, do Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, para contar um pouco do início do processo da industrialização ou da administração científica, né, da massificação, da alienação do trabalhador, etc. Né? E evidentemente que o cinema mudo, ele foi muitíssimo importante, ele retrata um contexto histórico que é muitas vezes mais profundo e rico que somente um texto. Então, tudo aquilo que tiver à nossa disposição, né, para que a gente possa, novamente, criar um canal de diálogo com os estudantes, é útil, é importante, e a gente sempre deve fazer uso. E no momento em que você se deparar com colegas, talvez que tenham uma visão um pouco mais fechada e tradicional, vamos respeitá-los, mas você pode ter certeza que há outros colegas, assim como eu e assim como você, que estão abertos a recursos novos, diferentes, e a reflexões que a gente precisa pensar fora da caixa. Parabéns pela sua iniciativa, espero que os demais se inspirem na sua história, na tua experiência para o exercício, para a escrita de casos, tá? Professor André, muito obrigado aí pelas suas considerações. Desculpe aos professores, eu estou acompanhando o chat na medida do possível, né? Mas eu, assim, confesso que eu não estou conseguindo ler tudo que está escrito, mas eu percebo, né, de maneira geral, o carinho, também essa interação. Eu só tenho a agradecer a todos e a todas, né, pela atenção na manhã de hoje. Professora Manuelita, estou à disposição, acho que parece que não há mais nenhuma questão. Eu acho que há, na verdade, outras questões, mas que a gente pudesse, né, num momento oportuno, ou retomar esse mesmo webinar, ou trazer algo um pouco mais cadenciado, para que a gente possa preparar, né, a escrita ou inovações a respeito de casos. Mas eu confesso, né, quero compartilhar aqui com a audiência que eu estou até emocionado como professor, pela possibilidade que eu estou vendo aqui ao ver cada um de vocês, né? Eu sei que cada um de vocês tem potencial enorme, né, para inspirar os jovens, inspirar os estudantes, e também estão aqui por uma missão muito maior, né? Estão aqui porque acreditam na educação, acreditam no ensino e na aprendizagem, e por isso vocês estão aqui. Então, meu profundo agradecimento, eu estou extremamente feliz, né, porque vocês estão aqui. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela atenção que vocês tiveram na manhã de hoje. Professora Manuelita, muito obrigado. Poxa vida, a gente é que agradece. Pessoal, eu queria ainda colocar algumas questões, coisa rápida, mas acho que importante. Eu acho que a primeira delas, eu tenho um respeito muito, muito grande por vários colegas que me ajudaram muito a ser a professora que sou. E nesse tema de casos de ensino, eu tive a sorte de muito cedo conhecer o professor Vitor de Almeida. O professor Vitor de Almeida é um professor da COPEAD, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem uma influência muito grande sobre a formação do Gaspar, que é um jovem que trabalha comigo há 7 anos, e que eu aprendo muito com ele, é uma pessoa excepcional. Então, eu queria deixar aqui um abraço muito grande para o professor
Vitor, por todos os professores e estudantes que, de alguma forma, ele influenciou direta e indiretamente. É um apaixonado pelo método do caso, contribuiu com todos os grandes congressos que discutiam e que valorizavam casos de ensino. A outra questão que eu queria aqui salientar de uma maneira muito particular é a importância das notas de ensino. O Sadal mencionou isso e eu queria ampliar um pouquinho no seguinte sentido. Quando a gente tem acesso a bases de materiais pedagógicos, como é o caso, por exemplo, da base Harvard, gente, eu fico muito impressionada como hoje os professores desenvolvem notas de ensino para tudo, gente, para filmes, para documentários, para artigos e não só para casos, né? As notas de ensino são fundamentais no material pedagógico para que os nossos pares, quando forem utilizar o material, eles já tenham uma certa intimidade, como é que foi feito, com quais dificuldades, como é que foram contornadas, para que aquele material foi utilizado. Gente, procurem se informar mais sobre a importância pedagógica das notas de ensino e não se atenham apenas a notas de ensino voltadas para casos, né? Para casos de ensino. Esse é um apelo que eu faço, porque vocês sabem que a nossa militância está aí na formação do professor para a educação superior. Hoje eu estou aprendendo com os nossos colegas da educação básica e tem sido experiências maravilhosas, mas, enfim, a minha seara é exatamente educação superior e particularmente o curso de administração. E queria muito, Silas, muito, a jovens como você, como o Diogo, como a Celina, como a Thalita, ou seja, jovens professores com brilho no olho, com comprometimento com a aprendizagem do estudante, gente, levar muito a sério a questão dos casos transmídia, né? Eu acho que se a gente quiser envolver estudantes do ensino médio, por exemplo, da graduação, por exemplo, e por que não do mestrado e do doutorado, eu acho que explorar as novas mídias é um ato de coragem. Agora, Silas, o que eu posso te dizer, até porque a gente está tentando migrar para essas linguagens, é que não é fácil. Não é fácil, porque você veja que desenvolver um caso já tem sua complexidade, a sua dedicação, como foi colocado aqui pelo Diogo. E quando você tem que usar essas diferentes mídias, a gente não digamos assim, um conhecedor pleno do potencial de todas elas, de como mexer com todas elas. Então, gente, vamos trabalhar em equipes transdisciplinares. Por que não? Né? Para você desenvolver um caso, você trazer alguém do designer, você trazer alguém de comunicação, né? Da tecnologia de informação, por que não, pessoal? Né? A riqueza do que a gente faz hoje é o trabalho em equipe, mas uma equipe que tenha diferentes competências, diferentes habilidades, e eu posso garantir para vocês que o material, o resultado desse trabalho vai ser um conhecimento transversalizado e um resultado maravilhoso, né? Então, Silas, se hoje os avaliadores ainda têm dificuldade de reconhecer os méritos dessas novas linguagens, pessoal, vamos ter objetivos um pouco maiores além da publicação, vamos testando, vamos educar os avaliadores, né? Vamos ser avaliadores, se capacitem para avaliar casos. Eu acho que essa é uma agenda que a Angrade pode ajudar aí, liderada pelo Sadal, que, enfim, vocês viram a paixão dele sobre o assunto. E o último ponto, eu queria muito agradecer a presença de todos, mas eu queria dizer quem somos nós. Essas 50 e poucas pessoas que passaram aqui, quem são? 48% somos professores, e eu fico muito agradecida de um professor estar aqui no mês de junho, na última semana do mês de junho, e a gente sabe que é um momento muito crítico para todos nós. O meu maior obrigada. Depois nós temos 42% de estudantes
meu agradecimento é redobrado, principalmente, pessoal, porque temos quase 20% de estudantes de graduação, né, que é o encanto da Angrade, né, é dialogar com o estudante de graduação, é convidá-lo a participar desses debates que para a gente são tão relevantes, quando o nosso desejo maior é oferecer cursos, disciplinas, experiências de aprendizagem inesquecíveis, fundamentais para transformar esses jovens em profissionais comprometidos, né? Comprometidos com o campo, comprometidos com a região onde eles estão e com o país. 15% são doutorandos, isso não me surpreende, porque os doutorandos estão muito comprometidos aí em desenvolver casos, e 9% são mestrandos. Então, gente, o nosso maior obrigado à presença de vocês todos, serão sempre bem-vindos, a gente terá sempre pessoas do calibre do Sadal, e eu não sei se vocês percebem, além de temas geniais, todos eles têm brilho no olho, ou seja, a educação para a gente é coisa muito séria, né? Não é nas horas vagas. O nosso projeto de vida é esse, né? E eu queria, para quem tiver ainda uma horinha disponível, a gente, na continuidade, vai ter a presença de 4 colegas, que muitos já estão aqui, a Celina, por exemplo, já está aqui, a Thalita, o Diogo, e eu espero que o professor Zagallo, e a gente vai discutir com vocês um aprofundamento sobre os produtos técnicos e tecnológicos. Pessoal, nesse meio tempo, entre a edição passada do Café Entre Amigos e essa, a gente trabalhou arduamente para desenvolver um material pedagógico de apoio a quem quiser desenvolver produtos técnicos e tecnológicos e submeter ao Enangrade, né? Então, nós desenvolvemos esse material, vamos apresentar esse material para vocês, são roteiros muito bem pensados, com aquele quarteto de professores que teve aqui com a gente para falar dos produtos técnicos e tecnológicos, eles nos orientaram, eles foram importantes mentores, né, na produção desse material, e a gente acredita que esse material será muito, muito, muito útil para quem estiver desenvolvendo pela primeira vez um produto técnico e tecnológico. Essa é uma bandeira que eu acho que a Angrade está abraçando, para que a gente possa diversificar, né, os nossos interlocutores, né, e os materiais científicos, técnicos e pedagógicos que a gente é capaz de gerar. Então, estão todos e todas convidados. Vai ser logo na sequência, pessoal, com o mesmo link. Se vocês quiserem sair para dar uma estirada nas pernas, fiquem à vontade. Às 11 horas, pila, a gente começa essa atividade que, nos primeiros 30 minutos, apresentaremos os roteiros e nos 30 minutos restantes a gente dialogará com vocês interessados em produzir os materiais técnicos e tecnológicos. Bom, Sadal, o meu maior obrigado, eu sei que você está com o evento na FEI, né, e que você está se dividindo aqui com a gente, o nosso maior obrigada, e esperamos vê-lo em breve. Fica aqui, inclusive, o convite para você organizar uma mesa redonda com essas pessoas maravilhosas que trabalharam na edição especial da RAEP e a gente continuar discutindo casos de ensino, pessoal. Essa é uma agenda importantíssima para os professores de ADM, né? Então, um abraço muito grande para você, Sadal, o meu muito obrigada. A quem não puder ficar, pessoal, um bom sábado, boas férias, merecidas férias. Em agosto, a gente retoma os cafés entre amigos, já temos uma programação até outubro, novembro é o nosso Enangrade, e eu conto com todos e todas no Enangrade. Tá bom? Tinha uma pergunta ali, professora Manolito, acho do Ed, fazia tempo. Sadal, grande abraço aí, sempre maravilhoso estar aqui. Obrigado. Oi. Não tinha pergunta, não. Eu estava só sugerindo por acaso, até vou colocar no chat aqui para vocês. A gente resenhou, né, o livro do professor Gaspar, né, eu e o grupo da CEI, tem uma resenha já na RAEP.
Eu coloquei o link aí para quem tiver interesse, óbvio que não substitui, muito pelo contrário, mas acaba sendo pelo menos um bom tasting, né? A degustação inicial sobre tudo que o livro oferece. Eu recomendo fortemente a leitura do livro, sem dúvida nenhuma. E mas é um e-book, né, professor? Sim, é um e-book, super gente, está disponível para quem quiser, não tem custo 000. É só você baixar e fazer uso do material. Bom, Ed, muito obrigada pelo apoio. Em nome do Gaspar, eu agradeço. Até mandei uma mensagem aqui para ele, mas acho que ele não está disponível. Se não, pelo menos para ele entrar e dar um alô para vocês. Não foi possível hoje, mas em algum momento ele virá. Uma pessoa realmente encantadora. Até daqui a pouco, né, professor? Só uma palavra final. Sim. Só uma palavra final. Primeiro, a sua gentileza por me convidar e permitir esse espaço. Na verdade, eu percebo que realmente talvez seja um dos melhores momentos da sua vida, você está num momento de plenitude e que você está cercada de pessoas que têm os mesmos valores e os mesmos propósitos que o seu. Propósito da educação, do ensino, da aprendizagem, da inspiração e do compromisso, né, profundo e sério, mas leve, né? Então, Café com Amigos é uma iniciativa que a professora Manolita tem brilhantemente conduzido e liderado. Parabéns, professora Manolita. Mas eu também queria, então, dirigir minha palavra, agradecer, né, a presença de amigos. A professora Isabela deu esse alô, mas tantos amigos aqui presentes. Eu fico tão feliz, né, de vê-los por aqui. Gratidão a todos. Eu fico emocionado pela manhã de hoje. Muito obrigado. Fico à disposição. Continuaremos a trabalhar, né? Espero que alguma dica e algo tenha levado de positivo para vocês. Muito obrigado, uma excelente manhã e uma excelente segunda parte aí de evento, tá? Tchau, pessoal. Gente, o meu maior obrigado ao Anderson, nosso anjo da guarda. Anderson, 1000 vezes obrigada, você é demais, demais, demais.